Então aí, agora vamos ter uma aula de linkage, ligação gênica, que seria assim, ó, a pergunta de vocês. Professor, quando a gente está estudando uma característica que é determinada por dois pares de genes, ou a gente está estudando duas características ao mesmo tempo, né? Por exemplo, o tamanho a localização do buraco do nariz. Sei lá, falei uma coisa talvez nada a ver. Mas assim, sabe? A localização e o formato, por exemplo. Então, estou falando de duas características. De um órgão, né? Mas duas características. Certo? Daí, se por acaso eles estiverem no mesmo par de cromossomos, daí é que a gente está falando de ligação gênica. E quando eles estão localizados em cromossomos homólogos diferentes, daí chamamos de segregação independente. Então vamos ver a ligação gênica. Então tudo começa com um genótipo azão azinho, bezão bezinho. Esse genótipo azão azinho, bezão bezinho, se eles estiverem em segregação independente, a gente teria isso aqui, o azão e o azinho num par de cromossomos, no qual a gente recebe um do pai e um da mãe, e o bezão e o bezinho em outro par de cromossomos, no qual a gente recebeu um do pai e um da mãe também. Certo? Daí, em linkage, ligação gênica, daí olha só, eu poderia ter essa opção, ó, azão, azinho, tá vendo? Ó, eles são cromossomos, eles são genes alelos, se encontram no mesmo lugar em cromossomos homólogos, azão e azinho. E bezão e bezinho são alelos e se localizam no mesmo locus, né, local, e em cromossomos homólogos também. Só que o gene A e o gene B, eles estão localizados no mesmo cromossomo. Você percebe a diferença disso para isso? E aí? Daí eles estão em ligação. Só que a ligação pode ser de dois tipos. A ligação do tipo cis, né, que é quando o azão está junto com o bezão, ou seja, os dois dominantes no mesmo cromossomo, e, consequentemente, os dois recessivos no mesmo cromossomo, chamamos de arranjo cis, né, que pode ser representado assim, ó, azão, bezão, barra, azinho, bezinho, representado cis. Então a gente pode representar dessas três formas aqui o cis. Porque o indivíduo que tem azão, azinho, bezão, bezinho, ele também pode ter azão com bezinho e azinho com bezão, que seria esse caso aqui, ó. Azão com bezinho e azinho com bezão. Né? Ó, azão com bezinho e azinho com bezão. Certo? Esse seria o trans, onde não está os dois dominantes ligados, né? Está um dominante ligado com o recessivo e o recessivo ligado com o dominante. Esse seria o arranjo trans. Faz diferença? Sim, a gente tem que saber. Quando a gente estiver falando do genótipo azão, azinho, bezão, bezinho em ligação gênica, a gente precisa saber se o arranjo é cis ou é trans. Daí vai ser um dado, ou de acordo com. Eles vão estar dando isso, essa disposição, ou a gente pode ter que descobrir também se é cis ou é trans, né? Vamos ver como é que isso pode ser cobrado. Então, como que vai ser a produção de gametas? Bom, o indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, se ele tiver em segregação independente, é o que a gente estava vendo. Existe 25% de chance de produzir um dos 4 tipos de gametas que serão produzidos. Né, ó, como a segregação é independente, o A e o B estão localizados em cromossomos homólogos diferentes, eu posso fazer as combinações. Azão junto com bezão, azão com bezinho, azinho com bezão e azinho com bezinho, né? Na mesma proporção. A produção de gametas vai ser assim, na mesma proporção. E em linkage, daí existem dois caminhos. Se a ligação for completa, ou seja, se o A e o B, por exemplo, o azão e o bezão, eles estiverem no mesmo trecho, como é que eu posso dizer? Sabe o crossing over? Que cromossomos homólogos trocam pedaços? Se eles estiverem dentro do mesmo pedaço, eles vão estar em ligação completa. Se acontecer a troca, vai azão e bezão junto para lá e o azinho e bezinho vem junto para cá. Daí não muda nada, entende? Então, por exemplo, assim, ó, se o arranjo for cis, no arranjo cis nós temos, eu errei aqui, ó, aqui é bezinho, tá? Azão com bezão e azinho com bezinho, né? 50% de cada. Por quê? Porque azão e bezão estão no mesmo cromossomo, eu vou dar para o meu filho ou esse cromossomo ou o cromossomo que eu tenho azinho e bezinho. Certo? Só aqui que eu vou repetir, aqui era para ser um bezinho, tá? Então é isso. Ou eu vou dar azão com bezão, ou eu vou dar azinho com bezinho, porque é o que eu tenho no meu cromossomo. E não vai existir permuta entre esses genes. O que é permuta entre genes? Entre os genes, quando o azão troca com o azinho, sem o bezão e o bezinho trocarem. Mas como eles estão muito próximos um do outro, quando eles trocam juntos, daí não muda nada. 50% de cada tipo de espermatozoide ou óvulo, né?
Ou se for trans, daí é azão com bezinho e azinho com bezão. Aqui tá certo daí. Né, ó, trans, azão tá junto com o bezinho no mesmo cromossomo e o azinho tá junto com o bezão no mesmo cromossomo. Como eles estão totalmente ligados, eles não vai ter como formar gametas diferentes. Quando a ligação é incompleta, significa que pode ter permuta, que vai ter permuta. Existe uma porcentagem de células que vão permutar na hora de sofrer meiose. Vão permutar o quê? O azão com o bezinho. Desculpa, o A com o B. Ou seja, o azão e o azinho vão trocar e o bezão e o bezinho não. Ou ao contrário. Né? Daí a gente vai produzir 4 tipos de gametas. O azão e bezão em cis. Azão e bezão é parental. Como assim parental? Em cis é o que eu tenho. Azão com bezão e azinho com bezinho. Então, ó, azão com bezão e azinho com bezinho são o que chamamos de gametas parentais. Porque é a mesma combinação que eu tenho. Mas pode haver crossing over. O azão troca com o azinho, daí vai ficar azinho com bezão e azão com bezinho. Porque houve a troca. Daí formam os 2 tipos de gametas que são chamados de recombinantes. Por quê? Porque eles são uma nova combinação. Sabe o que significa isso? Eu estou dando para o meu filho um cromossomo que vai ter o azão que eu recebi do meu pai e o bezinho que eu recebi da minha mãe. Né? Se eu der para o meu filho um gameta desse, eu vou estar exatamente dando o que eu recebi, azão e bezão do meu pai, estou passando para o meu filho. Ou se eu der isso aqui, azinho e bezinho que eu recebi da minha mãe, eu estou passando para o meu filho. Agora, se eu tiver azão com bezinho, eu estou dando um gene de um junto com o gene do outro, no mesmo cromossomo, por causa da crossing over. Se o arranjo for cis, vai ficar assim, se for trans, vai ser assim. Daí, né? O azão com bezinho e o azinho com bezão é a combinação original, né? Trans, azão com bezinho no mesmo cromossomo, azinho com bezão no outro cromossomo. Esses são os originais. Daí, troca um e não troca o outro, daí vai ficar azão com bezão, recombinante, e azinho com bezinho, recombinante. Certo, galera? Então, ó, gametas parentais são aqueles que têm a mesma combinação original, certo? Em azul. E gametas recombinantes são os que têm as novas combinações. Quando o arranjo é cis, azão e bezão e azinho e bezinho são parentais, azão com bezinho e azinho com bezão são recombinantes, e quando é trans é o contrário. Azão com bezão e azinho com bezinho, recombinante, azão com bezinho e azinho com bezão, parental. Certo, galera? Daí, tá, para a gente saber quais são as proporções aqui de produção de gametas de cada um desses tipos, eu vou depender da distância entre eles. E daí fica assim, ó, distância é igual a taxa de recombinação. E a taxa de recombinação é a porcentagem dos gametas recombinantes. Tá ali, ó, taxa de recombinação, porcentagem de gametas recombinantes. Ou seja, exemplo, se eu disser que a distância é 20, o R, o M, qualquer unidade que aparecer aqui, elas têm tudo o mesmo valor, tá? Não precisa fazer conversão de valores, beleza? Não precisa ser tipo centímetro para metro, não tem. Todos eles é a mesma coisa. É que pode ser chamado de UM, unidades Morgan, só M, morganídeo. Pode ser chamado também de UR, que é unidade de recombinação. Certo, galera? Beleza. Então tá. Distância igual a TR. Então TR igual a 20. Se distância é 20, TR é 20. 20 o quê? 20%. O que é o 20%? Porcentagem de gametas recombinantes. Tem 20% disso e 80% disso. Só que eu tenho que distribuir 20% disso, 10 de cada. Certo? Então, 80% disso, 40 de cada. E aqui, com o mesmo valor, seria o contrário daí. Esse parental 40 e 40 e esse 10 10. Certo? Tá ali, ó. Essa é a diferença do cis e do trans, aí na hora da produção de gametas. Por isso que é importante saber se é cis ou é trans. Beleza, galera? Então vamos dar continuidade. Ligação gênica, genes do mesmo cromossomo. Então, lembre-se que D é igual a TR, e TR é a porcentagem de gametas recombinantes. Aqui eu vou passar uma outra formulazinha. A taxa de recombinação é igual à porcentagem de células que estão sofrendo permutação da meiose dividido por 2. Ou seja, a taxa de recombinação é a metade da porcentagem de células em permutação da meiose. Certo? Sabe por que isso? Porque cada célula que está sofrendo permutação da meiose vai originar 4 gametas. 2 parentais e 2 recombinantes. Entenderam? 2 parentais e 2 recombinantes. E a taxa de recombinação é a porcentagem de recombinantes. Ou seja, é metade. Dos 4 é a metade. Por isso, já vou mostrar na meiose para vocês.
Um exemplo, distância igual a 10 unidades Morgan. Então, quer dizer que a taxa de recombinação é 10%. Se eu cruzar um indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, cis, estou colocando como exemplo aqui o arranjo cis, com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, daí, ó, esse é o cruzamento, um indivíduo assim com um indivíduo assim, um indivíduo duplo heterozigoto. Que tipo de gametas esse indivíduo produz? Bom, se eu estou dando uma distância e taxa de recombinação, significa que vai formar 4 tipos de gametas. Azão, Azinho, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Certo? Em que proporções? Bom, aqui vai produzir um só, um tipo de gameta, 100% Azinho com Bzinho, porque só tem Azinho e Bzinho, né? Agora, em que proporção? Se a taxa de recombinação é 10%, eu vou ter 10% de recombinantes. Como o arranjo é cis, Azão com Bzão e Azinho com Bzinho são parentais, e esses são os resultados da permutação. 10, 5 para cada. Então, 45, 45. E agora o resultado, porcentagens genotípicas, né, da prole, ou seja, dos filhos. Existe 45% de chance de acontecer a fecundação desse tipo de gameta aqui com esse aqui. Não depende desse, porque aqui são todos iguais, né? Depende desse 45%. Ó. Então, 45% de chance de ter essa fecundação. Este, com este que está aqui, ó, é 5%. Este com este, 5%. E esse com esse, 45%. Então quer dizer o quê? Nos filhos, a porcentagem esperada para cada um depende da porcentagem de gametas que tem. Tem 45% de espermatozoides desse tipo aqui, ó. Então a chance é 45% de um espermatozoide desse fecundar o óvulo. Tem 45% desse, 5 e 5, né? Então por isso que ficou assim, ó. Ah, e lá na segregação independente não ficava 25, não ficava 1 para 1 para 1, ó, 25 para 25 para 25 para 25, a proporção genotípica? Ficava. Por quê? Porque a proporção de gametas era 25% para cada um, por isso que ficava 25% para cada um. Só que aqui mudou a proporção de gametas, então muda a proporção do resultado esperado também. Beleza, galera? E qual é o número a porcentagem de células que estão sofrendo permutação da meiose? Se eu tenho esse número aqui, que é 10, o 2 passa multiplicando, 20% das células sofrem permutação da meiose. Certo, galera? 20% das células sofrem permutação da meiose. Beleza? Então tá. Vamos para a parte da meiose. Então eu vou explicar para vocês. Ó, o indivíduo azão-azinho, bezão-bezinho, em permutação, o indivíduo azão-azinho, bezão-bezinho em permutação, né? Porcentagem de células em recombinação. Então, ou seja, vai ter permutação na hora da produção de gametas, certo? Então tá, vai ter uma taxa de recombinação, que eu vou colocar aqui, ó, 10%. Lembra da formulazinha? A taxa de recombinação é a metade da porcentagem de células. Então quer dizer que 20% das células que estão sofrendo meiose, né, vão produzir 10%, metade, de recombinantes e a outra metade parental. 20%. Beleza? Por que está assim azão-azão, azinho-azinho, bezão-bezão, bezinho-bezinho? Porque quando uma célula entra em meiose, os cromossomos estão duplicados. Então tá, o genótipo é azão, azinho, bezão, bezinho, só que os cromossomos duplicados, o cromossomo duplicado é duplicado. E a permutação vai acontecer aqui, ó. Se tem permutação entre eles, a permutação está aqui, ó. Então eu vou fazer essa troca aqui, ó. Então o que acontece na meiose 1? Separação dos cromossomos homólogos. Esse cromossomo aqui separa desse em células diferentes. Certo? Então tá ali, ó. Azão, bezão, bezinho por causa da permutação. E aqui, azinho, azinho, bezão, bezinho, por causa da permutação. Daí vem a meiose 2, que separa as cromátides irmãs. Tá vendo aqui, ó? Vai separar, né, ó? Azão com bezão, azão com bezinho, são as duas cromátides, agora são cromossomos separados, né? Certo? Então eu já tenho aqui esses dois tipos de gametas, azão com bezão, azinho com bezão, tá aqui, separou a cromátide de azinho com bezinho, então a meiose 2 serve para separar as duplicações. Então quer dizer o quê? 20% das células vão produzir 10% de gametas recombinantes e os outros 10% de gametas parentais. Então tá aí, ó. Certo? Então vai ficar 10% de recombinante e 10% de parental, ou seja, 5% de cada.
Porque assim, cada célula produz 4. Cada célula que sofreu permutação produz 4, né? 2 parentais e 2 recombinantes. Então a proporção tem que ser igual para todos. Então é 20%, vamos dividir por 4 aqui, 5% de cada. Tá, mas se aqui não tinha que ser 45 e 45, né? 90, porque 10 mais 90, 100. Né? Não teria que ser 45, 45 esses aqui? Então, na verdade não, né? 5, 5, 5, 5. Tá, mas e os outros 40, né? Porque se eu tenho 5 diz, cadê os outros 40? Então, daí tá aqui, ó. Porque ó, 20% das células produzem metade parental, metade recombinante. E os outros 80% só produzem parental, porque daí não vai ter recombinação. Então olha aqui, ó. Tá vendo aqui os cromossomos duplicados? Esse cromossomo veio para cá, esse veio para cá, não teve permutação. Então na hora de separar as cromátides irmãs eu vou ter azão com bezão, azão com bezão, azinho com bezinho, azinho com bezinho. 80%. 40% disso e 40% disso, ou seja, 20, 20, 20, 20. Então tá lá, ó. 5, 5, 5, 5, 5, 20, 20, 20, 20, 20. Beleza? Só que isso daqui, ó, é 40%. Ó, esse daqui é o mesmo, né? Esse aqui é 40%. Então, quantos gametas azão com bezão? 40 mais 5, 45. Azinho com bezinho, 40 mais 5, 45. Azão com bezinho é só esse 5. Azinho com bezão é só esse 5. Então tá ali, ó. Quando eu tenho a taxa de recombinação, 10%, ó, 10% recombinante e 90% parental. Só que aqui eu estou mostrando para vocês por que a porcentagem de células, 20%, é o dobro disso daqui. Porque, ó, de 20%, metade só, 10% vai ser recombinante. E taxa de recombinação é a porcentagem de gametas recombinantes. Certo, galera? Espero que tenha sido claro. Daí vamos para a próxima. Agora vamos fazer exercícios. Não me alongar muito. Tá, vamos lá. Quais são os gametas e suas respectivas porcentagens que o indivíduo duplo heterozigoto produz em segregação independente? Vamos lá. Duplo heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho. Segregação independente, 25% de cada um deles, né? Azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. E em ligação gênica do tipo cis, ou seja, no tipo cis, azão e bezão e azinho e bezinho, que são parentais, vão ter mais. 20% é os recombinantes, que vai ter menos, né? Só 10% daí de cada. Né? Então vamos lá. Azão e bezão, azinho, bezão, azinho, bezinho. 40, 40. E os recombinantes, 20% a soma, né? 10 para cada. Então essa seria a resposta. Beleza? A seguir estão representados os gametas produzidos por indivíduo de genótipo desconhecido. O genótipo a gente não sabe, mas já vamos saber. Se ele produz 4 tipos de gametas, o genótipo dele é azão, azinho, bezão, bezinho. Cis ou trans. Então, olha só. Azão e bezão estão em grande quantidade? Não, 5%. E azinho e bezinho, 5%. O que está em maior quantidade é a combinação original. Se a combinação original é azão com bezinho e azinho com bezão, significa que é trans. Quais são os gametas recombinantes? Esses aqui, ó. Então tá, ó. Recombinantes parentais. Tá ali, ó. Gametas recombinantes. A soma dos dois, 10%, é a taxa de recombinação dos gametas recombinantes. E aqui, ó, os gametas parentais. Certo? Gametas parentais, gametas recombinantes. Taxa de recombinação é a soma da porcentagem dos recombinantes, 10%. Quantos por cento das células estariam sofrendo permutação da meiose? 20%, esse dobro aqui. Lembram? Agora responda. Quais gametas são parentais e quais são recombinantes? Está ali, ó. Recombinante parental. O indivíduo desconhecido é cis ou é trans? Se azão com bezinho e azinho com bezão estão em maior quantidade, significa que é trans. Qual a taxa de recombinação entre os genes? 10%, que é a soma dos gametas recombinantes. Agora, ó, se 50% das células desse indivíduo sofrem crossing over, qual será a nova taxa de recombinação? Aqui está falando em 10%, então 20%, né? Mas agora está perguntando de 50%. Então, ó, se 50% das células sofrerem permutação, metade vai ser gametas recombinantes, ou seja, a taxa de recombinação, metade. Tá ali, ó, letra A, resposta, letra B, resposta, letra C, taxa de recombinação é a porcentagem de células em permutação, a porcentagem que ele está perguntando é 50%, 2 passa ali, ó, quer dizer, 50% dividido por 2, 25%. Ele me deu esse número aqui, ó, porcentagem de células em permutação na meiose.
Beleza? Fazer mais uma? Admita que dois genes, azão e bezão, estejam localizados no mesmo cromossomo. Um macho, azão, bezão, barrazinho, bezinho, cis ou trans, cis, foi cruzado com uma fêmea, azinho, bezinho, bezinho, né? Sabendo que entre esses dois genes há uma frequência de recombinação igual a 10%, ou seja, frequência ou taxa dá no mesmo. Então, taxa de permutação, taxa de recombinação, 10%. Qual será a frequência de indivíduos com genótipo azão, bezinho, barrazinho, bezinho, encontrada na descendência, que é que faça o cruzamento de um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinhos, tipo cis, com um indivíduo azinho, azinho, bezinho, bezinho. Tá, o que a gente tem que fazer? Que tipo de gametas? Azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Certo? Em que proporção? 10% a taxa de recombinação cis, esses aqui são recombinantes, 10%, e o resto 90%. E aqui 100% azinho com bezinho. Fazendo o cruzamento, como é que vai ficar isso aqui com isso aqui? Azão, azinho, bezão, bezinho, 45%. Isso aqui com isso aqui, azão, bezinho com azinho, bezinho, 5% azão, azinho, bezinho, bezinho. Ó, eu botei os gametas do pai aqui e o da mãe aqui, ó. Então ficou nessa mesma sequência, 45, 5, 5, 45. Tá perguntando do quê? Azão, azinho, bezinho, bezinho, né? Ó, azão, bezinho, barrazinho, bezinho, o genótipo é azão, azinho, bezinho, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho, 5%. Beleza, galera? Tranquilo, né? Considere duas características determinadas por dois diferentes pares de genes situados em um mesmo par de cromossomos autossômicos, como exemplificado no esquema abaixo aqui, ó. Então tá aqui, ó. Tipo cis, um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho. 500 células germinativas com o mesmo genótipo da célula anterior entram em meiose. 500 células entram em meiose, né? Cada célula 4, 500 vezes 4, 2.000. Vai dar 2.000 gametas ao total. 20% das células apresentam permutação. 20% apresentam permutação, a taxa de recombinação é metade disso, 10%. Lembram disso? Então tá. O número de gametas recombinantes que se espera encontrar no final do processo. O número de gametas recombinantes. Bom, o total de gametas é 2.000. 10% é recombinante. 10% de 2.000, 200. Fiz de cabeça, né? Mas está tudo anotado aqui, ó. 500 células sofrem meiose e 2.000 gametas. Taxa de recombinação é igual a porcentagem de células em permutação dividido por 2, né? Taxa de recombinação é 20 dividido por 2, 10% de gametas recombinantes. 10% de 2.000, 200 gametas recombinantes. Certo, galera? Então essa questão aqui, ele está dando a porcentagem de células em permutação na meiose. Não está dando a taxa de recombinação. O que você tem que fazer é achar a taxa de recombinação. Beleza? Então tá. Um outro tipo de questão que pode ser cobrado de ligação gênica é mapeamento genético, mas isso é muito fácil. A única coisa que você não pode esquecer é que a porcentagem, a frequência de recombinação, ou a taxa de recombinação, ela é igual à distância. Então olha só, 3 genes, A, B e C, localizados em um cromossomo, apresentam as seguintes frequências de recombinação. 9% entre A e B, 27% entre B e C e 36% entre C e A. Esses números equivalem à distância também, né? Porque a frequência de recombinação, taxa de recombinação é igual à distância. Quais são os dois mais distantes? C e A, né? Então vamos pegar o cromossomo aqui, ó, e vamos colocar o A e o C nos extremos, porque eles são os mais distantes. Aonde que pode estar B? Só pode estar aqui, ó. 36, só pode estar B aqui. Certo? Então qual que é a sequência? ABC ou CBA. Qual que tem? ABC. Qual que é essa distância entre A e B? 9. E qual que é a distância entre B e C? 27. Certo? Então é só para você... Cara, é isso mesmo. É isso a questão. Você só precisava saber que a frequência... Lembrar que a frequência é igual à distância. Tá dando a distância entre eles, você faz o mapa. Né? Pega a distância maior, bota, daí o outro só pode estar no meio. Beleza? ABC. CBA estaria certo também, mas não tem, ó, CBA. Beleza, galera? E vou deixar para vocês praticarem também uma lista de exercícios. Valeu, galera. Até mais. Obrigado por assistir.